Boa noite. O assunto de hoje é quem foi Tiradentes? Conheça sua história e condenação. A nossa aula está começando. Joaquim José da Silva Xavier, 1746 a 1792. Ou Tiradentes, foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento cujo objetivo era proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. Sentenciado por traição, recebeu como pena a morte por enforcamento. Sua execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Posteriormente, essa data se tornou feriado nacional em sua homenagem. Por que o apelido, abre aspas, Tiradentes? Fecha aspas. Durante sua vida, Tiradentes teve várias profissões. Entre elas foi tropeiro, comerciante, minerador e militar. Porém, o apelido surgiu quando começou a arrancar os dentes das pessoas, prática realizada por pessoas não especializadas na área da saúde, antes do desenvolvimento da odontologia no Brasil. Como naquela época a profissão de dentista se resumia em, abre aspas, tirar dentes, fecha aspas, acabou ganhando a alcunha de, abre aspas, Tiradentes, fecha aspas. O contexto da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. Tiradentes aderiu ao movimento quando era militar e tinha o posto de alferes. Por ser considerado um excelente comunicador, foi responsável por conquistar adeptos para a causa revolucionária. O movimento da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi articulado por contratadores que temiam a derrama, prática de cobrança de suas dívidas pela coroa portuguesa. Tratava-se de um ato do governo português, onde todos que tinham débitos com a coroa deviam acertar suas contas ou teriam seus bens confiscados. Desta forma, os contratadores que tinham dívidas com Portugal se reuniram e buscaram uma solução para impedir esta ação. Assim, durante as reuniões, foi decidido que o melhor meio para evitar os abusos de autoridade era transformar Minas Gerais numa república independente de Portugal. O grupo de conspiradores era composto pela aristocracia mineira e entre eles havia coronéis, poetas e advogados, que traçavam planos para tomar o controle da capitania de Minas Gerais e abolir as taxas impostas pela coroa portuguesa. Tiradentes era um dos únicos integrantes que não fazia parte da elite econômica mineira. Essa é uma das explicações que os historiadores encontraram para explicar o fato de ele ter sido o único punido com a pena de morte. O movimento denunciado. Em 1789, entretanto, o movimento foi delatado por um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis. Em troca, ele pediu perdão de suas próprias dívidas e benefícios para sua família. As autoridades suspenderam a derrama, passaram a perseguir os participantes e estes foram presos e julgados. Os bens de Tiradentes foram confiscados, sua casa queimada e a terra salgada, tornando-a imprópria para o cultivo, castigo comum que a coroa portuguesa destinava aos condenados por traição. Na prisão, foi apontado pelos outros participantes
Como líder do movimento, embora isto não fosse verdade, mesmo assim ele assumiu toda a responsabilidade e conseguiu proteger os companheiros. A condenação e morte de Tiradentes. Os participantes foram condenados à morte, mas tiveram suas penas transformadas em degredo, expulsão do país. Somente Tiradentes foi condenado à morte, pois, dentre os conspiradores, era o que tinha a patente militar mais baixa. Tiradentes foi sentenciado por traição contra a rainha, condenado à forca e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Além disso, foi esquartejado e partes do seu corpo expostas na estrada que conectava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Biografia de Tiradentes. Tiradentes nasceu na Vila de São José, em Minas Gerais, filho de Domingos da Silva Santos, português, e de Maria Antônia da Encarnação Xavier, brasileira. Na infância, perdeu a mãe e o pai, e, por isso, foi criado em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, por seu padrinho. Durante sua vida, teve várias profissões, como a de arrancar dentes, mas também foi tropeiro, comerciante, minerador e militar. Como naquela época a profissão de dentista se resumia em, abre aspas, tirar dentes, fecha aspas, acabou ganhando a alcunha de, abre aspas, Tiradentes, fecha aspas. 21 de abril, dia de Tiradentes, ou 21 de abril, dia da execução de Tiradentes, foi instituído como o Dia da Inconfidência, popularmente chamado de Dia de Tiradentes, feriado nacional. Tiradentes sendo representado com traços semelhantes a Jesus Cristo e com a corda enrolada ao pescoço. Ao longo da história, a figura de Tiradentes foi ganhando diferentes interpretações. Desde o golpe da República, em 15 de novembro de 1889, Tiradentes foi transformado em herói nacional. Afinal, ele era o homem perfeito para simbolizar a luta contra a monarquia que acabava de ser derrubada. Deste modo, a cidade onde Tiradentes nasceu, em Minas Gerais, a Vila de São José, mudou seu nome já em 3 de dezembro de 1889. No ano seguinte, o campo de Lampadosa, onde ele havia sido executado, recebeu o nome de Praça Tiradentes. Mais tarde, em 9 de dezembro de 1965, no governo do general Castelo Branco, recebeu o título de patrono cívico da nação brasileira. No período do governo militar, Tiradentes era retratado com barbas e cabelos compridos, à semelhança de Jesus. Curiosamente, sempre levava a forca ao pescoço, de modo a lembrar do preço que pagou por contestar a ordem vigente. Atualmente, a figura de Tiradentes, como líder do movimento, tem sido questionada por muitos estudiosos. Ele teria sido apontado como o dirigente máximo da revolta pelos outros envolvidos, pois estes buscavam se livrar de suas responsabilidades. Acabou a nossa aula, bom final de semana e até segunda!